onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Muito bom dia. Mais um dia. A gente aproveitando para trabalhar mais uma mensagem, para ler mais uma mensagem. E a palavra-chave de hoje é fidelidade. Fidelidade é a palavra-chave de hoje. Oração respondida é o título. E eu quero dizer aqui para você, aquela nossa mensagem, que não é sobre religião, tá? É sobre vida. Eu sempre falo isso porque tem pessoas que estão muito feridas com religiões. Tem muitas pessoas que estão tristes por experiências que não tão boas que tiveram com religiões que frequentavam. E o fato de eu trazer aqui sempre mensagens da Bíblia é que eu entendo que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia nos ensina a viver as dificuldades, a passar por as dificuldades e ensina sabedorias para que a gente não entre em situações difíceis. Estou falando isso porque a nossa palavra de hoje, fidelidade, tem muito a ver com isso. E eu trago um texto, um livro, uma passagem aqui do livro de Isaías que mostra bem forte, bem enraizado essa experiência. E escuta até o final para você tirar as suas conclusões do que eu falo aqui, que não é sobre religião, tá certo? Aí o texto tá lá em Isaías 38:5, que diz assim, ó: vá dizer a Ezequias. Aqui Deus tem uma mensagem para Ezequias, então ele usa o profeta Isaías para falar com Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos na sua vida. Por isso que o texto ele fala de oração respondida, que Deus respondeu a oração de Ezequias. Ezequias foi um rei que ele fazia tudo conforme Deus queria na vida dele. É assim, lembra quando a gente fala, quando a gente cria um propósito, nosso propósito está alinhado ao propósito de Deus? Ezequias era essa pessoa que tinha os propósitos alinhados com os propósitos de Deus. Fazia tudo como mandava o figurino, como se diz. Mas ele foi acometido de uma doença e ele estava num processo terminal. Uma doença que ali mais uns 2 anos no máximo ele não estaria mais vivo. Então, ao receber essa notícia, ele orou. Ele orou para Deus, né? E nessa oração ele falou, né? Poxa, mas eu fiz sempre o meu propósito aqui na terra é servi-lo e eu não quero, né, ficar na terra servir o meu prazer, o meu próprio prazer, mas sim prolongar as coisas que aqui eu faço para que o seu nome seja louvado. E Deus deu para ele mais 15 anos de vida depois dessa oração. E no livro ele detalha mais ou menos essa história, e eu vou ler aqui para você e a gente vai conversando. Ó, e diz assim o texto:
Ezequias buscou governar de acordo com a vontade de Deus e em seu reinado manteve uma aliança com o Senhor. Ele restabeleceu o culto no templo e a celebração da Páscoa. Por essa razão, a Bíblia diz que Deus abençoava o seu reinado e atendia às suas orações. Entende? Ele tinha o propósito alinhado com os propósitos de Deus, como a gente vem sempre falando. Alinha o seu propósito com os propósitos de Deus. E ele tinha isso. Ele restabeleceu, né, a celebração do templo, a celebração da Páscoa, coisa que já não tinha mais. Então ele estava fazendo a vontade dele. Mas entenda que, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo estabelecendo ali, tendo uma aliança, um elo, as coisas ruins elas podem acontecer. Mas o diferente é o que você faz quando as coisas ruins acontecem. Você entender que o sol, ele nasce para o justo e para o injusto, faz a diferença. Você entender que a tristeza ela vem mesmo para o justo e para o injusto, faz a diferença em como você trata a sua crença, como que você trata a sua fé. Aí continua. Contudo, mesmo sendo um homem alinhado com a vontade de Deus durante boa parte da sua vida, Ezequias passou por dias difíceis. Ele ficou muito doente e foi informado pelo profeta Isaías que a sua vida aqui na terra estava chegando ao fim. Naquele momento, o rei virou o rosto para a parede e chorou amargamente e orou, mantendo a sua fidelidade e dependência para com Deus. É nesse ponto. Quando a gente fala de manter a sua fidelidade, aqui ele no texto, né, ele está falando da fidelidade dele com Deus, a fidelidade dele com a promessa, a fidelidade dele com as coisas que ele se propôs a fazer. Quando ele fala aqui no texto que ele é fiel não só à vontade de Deus, mas às próprias vontades. E o que eu quero dizer com isso? É que hoje é dia 31 de janeiro e as pessoas elas fazem os seus planejamentos de final de ano e elas não permanecem fiéis. O tema é fidelidade. As pessoas fazem a promessa, fazem os seus projetos de fim de ano, mas hoje, dia 31 de janeiro, tem pessoas que já desistiram dos seus sonhos, já desistiram das suas metas. Por quê? Porque não tem a fidelidade necessária para que você possa avançar. Não tem a fidelidade, não tem não tem o afinco, a clareza para que você estabeleça. Então, o fato de você não permanecer nessa luta, não permanecer no seu propósito, é porque você não tem uma fidelidade com aquilo que você escreveu para os projetos de 2025. E aqui ele fala que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aqui a uma notícia ruim, ele não desiste, ele não parou de orar, ele não perdeu a sua fidelidade. E talvez isso é o que está faltando para que o seu sonho venha acontecer. É você ter uma fidelidade com ele. Lembra-se que quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de sonhos, está alinhado com as vontades de Deus,
O primeiro de tudo é isso. Para que Deus faça parte do seu sonho, você tem que alinhar a sua vontade. E alinhar a sua vontade à vontade de Deus não é abrir uma igreja ou trabalhar na igreja, não. É ajudar as pessoas, talvez, naquilo que você é bom. Naquilo que você é bom, você pode muito bem usar isso para ajudar as pessoas a se desenvolverem e saírem do lugar onde elas estão paradas. Esse é o ponto para que o seu sonho possa acontecer. Dê um jeito de alinhar a sua vontade, fazendo boas necessidades necessárias que agradem a Deus, agradem um senso comum, não agrade só a você. Quando você enxergar isso, você vê que as barreiras não ficam mais diante de você. Todas as barreiras elas caem. E entenda que mesmo aqui, quando a doença, no caso de Ezequias, apareceu, era uma barreira. Ele poderia resmungar, ele poderia esbravejar, ele poderia ficar chorando, assim como ele chorou, mas ele chorou de uma maneira de clemência, orando, conversando com Deus, não perdendo a fidelidade. O que acontece? Que muitas pessoas não encontraram ou desistiram dos seus sonhos, é que na primeira dificuldade elas largaram o seu sonho para trás. A sua fidelidade, ela não tem fidelidade com o próprio sonho. Ela não busca de todo o seu coração o seu sonho. Porque quando o seu sonho estiver alinhado com uma vontade maior, com um bem maior, com a vontade de Deus, você pode colocar ele no seu coração. Porque você está alinhado, está selado, está unido. Isso vai fazer a diferença. Aí continua aqui no texto. Entendo que as notícias ruins também chegam a pessoas boas e temente ao Pai. Viver uma vida de devoção e entrega a Deus não quer dizer que não haverá maus. Entende? Ele tinha os projetos, ele restabeleceu a vontade do Pai, mas mesmo assim o mal sobreveio à sua vida. Mas a diferença é o que você faz quando as coisas ruins acontecem, quando situações ruins que não são agradáveis a você acontecem. O que você faz? Você desiste? Você procura solução? Você só olha para o problema? É isso que vai ditar o caminho, a trilha para os seus sonhos acontecerem. É o que você faz quando o de pior pode acontecer contigo. Qual que é a sua reação? Como você reage às coisas, a momentos difíceis da sua vida? É isso que vai fazer total diferença. A diferença é que as pessoas buscam a presença dele mesmo em meio à tristeza e aflições. Isso é algo que devemos entender, pois a fidelidade de Deus não pode estar atrelada ao que ele faz por nós, mas a quem ele é. Compreender isso muda tudo. Exatamente isso aqui. Se você compreende isso daqui, muda tudo na sua vida. Porque você não olha mais o problema como um mero problema. Mas toda vez que você olha você olha um problema como uma oportunidade. Uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de avançar, uma oportunidade que você tem de resolver um conflito, uma oportunidade de você amadurecer nessa questão. Isso é mudar o seu olhar. Isso é o que a gente fala todos os dias, de renovar a sua mente. Se você pratica isso daqui,
que em meio a dores, em meio a dificuldades, você tem um senso de olhar, analisar, respirar, orar, pedir uma direção. Essa direção ela vem para você. Às vezes você conversando com outras pessoas, você dá a direção e você recebe direção. Mas para isso você precisa ser aberto para que as coisas aconteçam. Tem, eu acho que se eu não me engano é o Cortella que fala que quando duas pessoas se encontram e trocam um pão, cada um leva um pão e troca um pão, cada um sai de lá com um pão. Mas quando duas pessoas se encontram e trocam ideias, cada um sai de lá com duas ideias. Então, o fato de você falar aquilo que faz sentido para você, compartilhar aquilo que está dentro de você com uma outra pessoa e a outra pessoa compartilhar a ideia dela contigo, você só tende a ganhar. E você pode sair desses momentos de dores, porque às vezes só o que está te faltando é uma instrução para que você possa passar por esse processo. Passar por esse processo conflituoso. Porque aí continua aqui, ó, aí continua. Compreender isso muda tudo, porque passamos a não mais ser movido por sentimentos ou emoções, mas pela fé em Deus que pode todas as coisas e que é poderoso para mudar qualquer cenário. Entende? Deus ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Mas ele pode mudar tudo sozinho. Mas as suas atitudes, aquilo que você faz, é que vai dar o caminho para que essa mudança aconteça. Se acontecer algo de ruim na sua vida e você só ficar reclamando, resmungando, nada de bom vai acontecer com isso. Aconteceu algo de ruim na sua vida, debata essas ideias dentro de você. Porque dentro de você precisa ter uma conversa saudável. Se iniciar essa conversa saudável dentro de você, você vai procurar uma outra pessoa e conversar com ela. E muitas vezes numa conversa, você tira lições poderosíssimas que te ajudam a prosperar naquilo que se quer. Por isso que eu sempre falo para você que não é sobre religião, é sobre vida. A Bíblia é um livro que nos ensina a viver, porque lá tem diversos exemplos que, se a gente parar e analisar, a gente consegue tirar proveito disso para nossa vida. Se você entender isso, eu já me dou por satisfeito. A Bíblia não é um livro religioso. As religiões é que usam a Bíblia. Eu já falei isso aqui, são as religiões que usam a Bíblia. Mas a Bíblia é um manual de vida. Se você aprender a usá-la, se você começar a aprender a usá-la, tem muita coisa que você aproveita. Aliás, todas as histórias você pode aproveitar, mas precisa ter a mente aberta. Precisa ser liberto de paradigmas, da questão da religiosidade, porque isso acaba entristecendo as pessoas. Os dogmas acabam entristecendo, as doutrinas acabam entristecendo. A doutrina, a religião, ela é boa até certo ponto, até que você ganhe uma habilidade, ganhe um corpo, ganhe uma prática, ganhe um entendimento.
Mas precisa sumir essa tal de religiosidade, porque a religiosidade não te salva de nada, ela te aprisiona. Por isso que eu sempre falo, não é sobre religião, é sobre vida. Aí continua aqui, ó. Neste dia, Deus fala conosco sobre a importância de ter o coração alinhado com o dele. Ter o coração alinhado é exatamente o que a gente conversa. É os nossos propósitos estar alinhado aos propósitos de Deus. Porque se o seu propósito estiver alinhado com os propósitos de Deus, você não faz mal ao próximo. Pelo contrário, tudo que você fizer vai ser visando a melhoria sua e a melhoria do seu colega, na melhoria do seu parente, a melhoria de todos à sua volta. Isso é que vai fazer a diferença. Pessoas conectadas ao Pai não são desamparadas, mesmo quando passam por adversidades, assim como ocorreu com Ezequias. Deus quer e pode investir a sua vida, independentemente do que você esteja enfrentando. Saiba que Ele é fiel e não deixará as suas orações sem resposta, porque você tem uma aliança com Ele. E eu tenho certeza que se hoje é dia 31, se você está nessa mensagem, se você me acompanhou aí durante esse mês de janeiro, você tem uma aliança com Ele. Se você me escutou 1, 2, 3, 4 vezes que seja, uma vez que seja, você tem uma aliança com Ele. Agora o poder é estreitar. O próximo passo é estreitar. É ter essa intimidade com o Pai. Quando a gente tem isso, a gente vai muito mais longe. Os nossos sonhos vão muito mais longe. Quando você tem uma dificuldade, quais são as decisões que você faz? Você deixa para lá os seus sonhos, aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, dos seus sonhos que você planejou, das suas metas que você planejou para 2025. Você já largou dela por causa de uma dificuldade? Você já largou dela, você largou ela de mão porque você não iniciou? O que você tem feito? Na primeira dificuldade você só resmungou, reclamou? Eu tô aqui para dizer que hoje, dia 31, acabando no último dia do mês de janeiro, você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir da sua meta. Temos um ano inteiro ainda pela frente. E você precisa retomar as rédeas das coisas que não estão sob o seu controle. E uma coisa que você precisa urgente tomar as rédeas da sua vida é a sua mente. A sua mente dita para onde você vai. Você precisa tomar urgente as rédeas da sua mente para que você viva uma vida de paz e de prosperidade. Mas essa paz, essa prosperidade, ela começa primeiro aqui dentro. É renovando a sua vida todos os dias. Não desista dos seus sonhos, porque estamos ainda começando o ano. Vá em busca dos seus sonhos. O sol nasce para o justo e para o injusto. A tempestade, ela vem para o justo e para o injusto. Mas o que você faz quando o sol
em excesso vem é que vai fazer a diferença. O que você faz quando a tempestade vem é que vai fazer a diferença. Se durante a tempestade você ora, você busca direção, você busca abrigo, uma coisa acontece. Se durante a tempestade você reclama, você só fica desesperado, você não sabe o que fazer, outra coisa acontece, são caminhos opostos. Mas se você pedir, se você entender que quando você alinha a sua mente com a mente de Deus, as coisas vão se transformando na sua vida. E você vai se renovando todos os dias. E essa renovação vai mudando, vai moldando, vai transformando tudo ao seu redor. Entende? Mude primeiro dentro, para que as coisas fora venham sentir a mudança. Mude primeiro dentro de você. Primeiro o seu padrão mental. Controle as suas emoções. E você vai ver as coisas se transformando na sua vida, que nem você vai acreditar. Esse é o poder da fidelidade. O poder da fidelidade com Deus, o poder da fidelidade de você com os seus sonhos. O poder dos seus sonhos está atrelado, alinhado com as vontades de Deus. O poder dos seus sonhos está alinhado em ajudar o próximo. O poder dos seus sonhos está alinhado em servir. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer total diferença. Tá certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa fidelidade que o Senhor tem conosco, Pai. Mas muitas vezes, pelos problemas do dia a dia, esquecemos que que nós também precisamos ser fiel contigo, Pai. E por isso te pedimos a clareza todos os dias, para que antes de tomarmos uma decisão, colocamos as escolhas, as opções diante de Ti, para que o Senhor possa nos conduzir para a melhor resposta, para que o Senhor possa nos conduzir para a melhor ação. E o Senhor tem feito, tem moldado, o Senhor tem colocado pessoas na nossa vida que nos direcionam, que nos guiam, pessoas que nos dão um conselho, que acreditamos, Pai, que muitas vezes é o Senhor falando na boca dos homens, Pai, pois o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. Te agradecemos pela tua infinita bondade e pela tua infinita misericórdia. Te agradecemos por esse mês de janeiro, que foi um mês extraordinário, um mês que o Senhor nos abriu portas, um mês que o Senhor nos fez a diferença, um mês de todos os dias estar aqui presente contigo, te agradecendo, te louvamos e aprendendo sempre um pouco mais. Te agradecemos, Pai, e te pedimos que durante todo esse ano que, que teremos essa oportunidade nos seja dada todos os dias, para que podemos prosperar aqui na terra e também no céu, Pai, porque o nosso espírito, ele se regozija na tua presença, Pai, e agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Bora pra cima. Bora aí viver mais um dia. Estamos aí à porta de fevereiro. E em fevereiro a gente vai fazer diferente. Eu vou deixar aqui, eu vou pedir para você que chegou até aqui, coloque o seu nome, tá? Coloque o seu nome completo, que a gente vai fazer uma corrente de oração todas as noites, tá? Para que as coisas venham se alinhar na sua vida. Então,
coloque o nome do seu familiar, e a gente vai estar reunido fazendo uma corrente de oração para que todas as coisas boas venham acontecer na sua vida. Esteja preparado para desafios, esteja preparado para as respostas, esteja preparado para viver o novo, pois é assim que a gente se prepara. A gente prepara a nossa mente, a gente prepara o nosso corpo, a gente prepara o nosso espírito para viver o extraordinário de Deus, tá certo? Um bom dia para vocês. Não esquece, curta, comente, compartilha e coloca o seu nome aí, o seu nome, o nome do seu familiar, para a gente inserir numa corrente de oração que vamos fazer agora em fevereiro, tá certo? Tamo junto, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.